Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém. Amados, é um motivo de grande alegria estar aqui com os irmãos essa noite. Nós já ouvimos testemunhos, palavras maravilhosas, a palavra introdutória do pastor, os hinos maravilhosos, mas Deus ainda tem uma palavra ao nosso coração. Quero que você abra a sua Bíblia num texto que todo pentecostal, todo aquele que ama a palavra de Deus conhece. Texto muito conhecido, Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 8. Enquanto os irmãos acham em suas Bíblias o texto sagrado, quero aqui agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade, ao pastor Sidney, Deus abençoe, conhecer o servo de Deus, o corpo de obreiros e meus companheiros, que são uma bênção, presbítero irmão Roberto, servo de Deus, irmão Oséias. É um prazer imenso estar com os irmãos aqui. Atos 1 e 8, quem achou, por gentileza, diga amém. Diz assim o texto bíblico tão conhecido: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Quem pode glorificar o Senhor por esta palavra? Por gentileza, tomai assento nesta noite tão linda e maravilhosa que o Senhor tem nos dado pela sua infinita misericórdia. Diante desse texto tão conhecido, eu me volto para a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, que sem dúvida alguma é a revelação escrita de Deus aos homens. A Bíblia, como todos sabem, mas é bom relembrar, ela é composta por 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Alguns dizem que ela foi escrita por aproximadamente 40 escritores, mas o autor é um só, o Espírito Santo de Deus, que usou esses homens. Entre esses 40 escritores, houve pastores como Amós, reis como Davi e Salomão, profetas como Isaías e Jeremias, sacerdotes como Samuel, pescadores como Pedro e João. Mas é interessante dizer que desses 40 escritores, aproximadamente falando, apenas um não era de origem judaica, não era judeu, mas sim grego. Estou falando do amado médico Lucas, do doutor Lucas, que foi companheiro de Paulo em suas viagens missionárias. Lucas, sendo grego, ele teve o privilégio de escrever 2 livros da Bíblia. Nós sabemos que há 4 evangelhos. Mateus, ele vai escrever para os judeus, provando que Jesus era o Messias que havia de vir. Marcos vai escrever para os romanos, provando que Jesus era o servo fiel de Deus. João vai escrever para a igreja, provando que Jesus era o verbo vivo, o filho do Deus vivo. Mas Lucas, ele vai escrever para os gregos, provando que Jesus era o homem perfeito, tão idealizado pelos gregos. Lucas escreve então o evangelho que é considerado pelos expositores bíblicos o mais erudito dos evangelhos. Mas Lucas, além de escrever o evangelho, ele vai escrever o livro histórico de Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, que vai narrar, vai contar aquilo que aconteceu com a igreja depois da ressurreição e da ascensão de Jesus aos céus. Ele vai narrar aquilo que vai acontecer nos primeiros anos da igreja primitiva, nos primeiros anos da igreja apostólica.
da igreja de Paulo, de Pedro e de João, que não tinha os recursos que nós temos, a igreja que não tinha internet, a igreja que não tinha rede social, a igreja que não tinha TV, não tinha rádio, não tinha Instagram, não tinha TikTok, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Mas em apenas algumas décadas, essa igreja abalou o mundo. Então uma pergunta se faz: qual era? Eu estou sentindo Deus. Quem está sentindo Deus aqui nesta noite? Então uma pergunta se faz: qual era o segredo da igreja apostólica? Qual era o segredo da igreja primitiva, de Paulo, de Pedro e de João? A Bíblia vai responder. Se você quiser conferir aí, ou apenas ouça, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e versículo 6, quando Pedro diz para o coxo na porta do templo: não temos prata, não temos ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Qual era o segredo da igreja primitiva? Poder de Deus e a unção de Deus. Não que a igreja da atualidade não tenha, a igreja tem poder. Jesus disse, é bom lembrar, em Mateus 16 e 18, em Cesareia de Filipe, a parte final que diz assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja tem poder, mas nesta época, na época da igreja primitiva, o poder de Deus era de uma forma plena e saturada. Quando você lê o livro de Atos, em determinado momento o Lucas vai dizer que a sombra de Pedro curava os enfermos. Tamanho o poder e a unção da igreja primitiva. Aí eu me lembro, pastor Abraão de Almeida, em uma de suas pregações ou em um de seus livros, não estão lembrados ao certo, fazendo um comentário sobre isso. Ele vai fazer um comentário sobre dois grandes líderes de uma igreja mundial, de uma poderosa igreja, que questão de ética não vou citar o nome. Eles estão contando ouro, eles estão contando dólar, e são muito ricos, e um deles olha para o outro e diz: nós não podemos dizer que nem Pedro e João não temos prata e ouro, porque nós temos muita prata e ouro. Mas o outro vai olhar e vai dizer com lágrimas nos olhos para o seu companheiro: mas nós também não podemos dizer que nem Pedro e João levanta e anda, porque nós não temos poder. O que faz a diferença na igreja é o poder e a unção de Deus. A igreja necessita do poder do Espírito. Quem pode glorificar o Senhor por esta verdade? A igreja de Atos dos Apóstolos é um exemplo para nós. Eu tenho uma mensagem de Deus ao seu coração nesta noite. E se você quiser, pode ficar com a Bíblia aberta no livro de Atos, porque nós vamos caminhar um pouco no livro de Atos nesta noite. Quero pregar nesta noite, debaixo da graça de Deus, sobre o tema características de uma igreja missional. Esse é o tema da mensagem nesta noite. Quem quer ouvir a revelação de Deus? Características de uma igreja missional. Vamos lá então. A primeira característica de uma igreja missional, todas as características baseadas no livro de Atos, a primeira característica de uma igreja missional está aqui em Atos capítulo 1 e versículo 8. Vou citar mais uma vez o texto: mas recebereis poder, virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Qual
Qual é a primeira característica? Eu quero destacar, quem está ouvindo, diga amém. Quem está ouvindo, diga amém. Eu quero destacar a palavra testemunha. A palavra testemunha, pastor Cid, no original é mártire. Eu vou repetir, a palavra testemunha no original é mártire. O que é mártire? Mártire é alguém que morre por uma causa, que morre, mas não nega, não retrocede a causa que está defendendo. Quantos mártires nós temos na história? Nós temos Joana d'Arc na França, nós temos Tiradentes no Brasil, nós temos Martin Luther King nos Estados Unidos, nós temos Mahatma Gandhi na Índia, nós temos Nelson Mandela na África do Sul, nós temos muitos mártires, mas eu quero falar dos mártires da igreja. Quando eu falo dos mártires da igreja, eu me lembro de Estevão, que era tão cheio do Espírito Santo, que o seu rosto brilhava como um anjo, e eles não podiam com Estevão, porque Estevão era cheio do Espírito Santo. Quando eu falo de mártir, eu me lembro de John Hus na Boêmia, aquele monge que pregava a palavra de Deus na língua do povo, e eles mandaram John Hus, não pregue a Bíblia na língua do povo, mas ele não parou de pregar, ele morreu queimado numa fogueira. Mas diz a história eclesiástica, diz a história da igreja, que quando John Hus estava morrendo queimado, ele olhou para os seus algozes e disse: hoje vocês estão matando um ganso queimado, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne e vocês não poderão matar. 100 anos depois, em 31 de outubro de 1517, surgiu na Catedral de Wittenberg Martim Lutero, fixando as 95 teses, dizendo que o justo não precisava pagar para ir para o céu, porque o justo era salvo pela graça, pela graça, pela graça, pela graça, pela graça. Qual é a primeira característica de uma igreja missional? Ela é testemunha. Ela não nega o nome de Jesus. Ela não nega. O pastor trouxe um testemunho tremendo. Quando o Senhor falou, eu até pensei que era o jovem Joe Barton, mas é outro, né? Outro missionário. Quando o Senhor falou, porque Joe Barton também foi missionário entre os antropófagos, confirmando a mensagem desta noite. Quantos deram a sua vida, irmãos, para nós estarmos aqui? E eu vou mais além. Quantos estão morrendo agora, não tem o privilégio que você tem? Em muitos lugares do mundo e países como a Coreia do Norte e alguns países onde o Islã é mais radical, não se pode nem ter uma Bíblia, e você tem aí o privilégio, e o pastor foi usado por Deus. Nós estamos vivendo um momento único do Brasil em 2022. Os demônios estão furiosos contra a igreja brasileira, contra o evangelho no Brasil. Mas levante a mão, eu quero dizer algo de Deus para a igreja aqui em Nova Itaberaba. O Deus da igreja é maior. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está com o mundo. Quem pode glorificar o Senhor por esta verdade? Mandaba, tu que mandaraba sobia. Libica, batu libico bataraba sobena. Libica, shui. Tilibica badaba. Tilibica batabaha. Tilibica batu bidaba chaba. Eu sinto Deus aqui nesta noite. Hoje é uma noite que Deus quer despertar em você o desejo missionário, porque Deus te chamou para você fazer a diferença nesta última hora. Eu estava falando para o pastor Cid, para o presbítero irmão Roberto ali em cima, que meu avô materno, irmão José Leandro Carneiro, já está com o Senhor. Ele foi pioneiro na Assembleia de Deus. Como é que é o nome do pastor? Pastor João. Pastor Pedro Rosa. Ele foi pioneiro na Assembleia de Deus, ali na cidade de Garuva. A igreja da Assembleia de Deus começou, pastor Pedro, na casa dele, na casinha de madeira dele. A minha avó era de origem polonesa pura, porque os meus bisavós vieram fugir da guerra da Polônia,
E a minha avó vivia numa colônia de polaco, ali de polonês, e ela se converteu a Cristo. E os polacos não aceitaram. E cercaram a casinha do meu avô, que era a Assembleia de Deus. Não tinha energia elétrica, não tinha microfone, não tinha esse moço bonito tocando órgão, instrumento, não tinha caixa de som. Era da luz do lampião. Quem pegou esse tempo da luz do lampião? Quem pegou? Era da luz do lampião, mas tinha unção, tinha glória, tinha virtude de Deus. Aí cercaram a cidade e falaram: oh, aleluia! Porque naquele tempo não tinha artista gospel nem pregador famoso, nós era chamado de aleluia, mas o poder de Deus era conosco. Oh, seus aleluia, sai daí! Mas o meu avô disse: o nosso Deus é maior. Deixa a porta da casa aberta, porque o nosso Deus é maior. Meu avô contava quando era vivo que eles jogavam pedra. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Pegava em cima e pegava nos lados, mas não entrava para dentro da casa, porque ali estava a mão do Senhor. 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 A igreja missional, ela é testemunha, ela é mártir, ela não nega o nome do Senhor. Agora nós vivemos o evangelho, irmão. Falar aqui, se você acha que eu andei quantos quilômetros até aqui? 600, 500? Para não falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Quem quer ouvir? Quem quer ouvir? Nós vivemos uma época do politicamente correto. A cantora Bruna Carla se expressou aí. Ela falou aquilo que a Bíblia diz, e ela foi cancelada por dizer a verdade. E muitos evangelhos, entre aspas, que são evangelho, mas não nasceram de volta, criticaram ela. Irmãos, está chegando a época de nós tomar uma posição. Ou nós somos crentes de verdade, ou nós não somos. Ou nós somos luz, ou nós somos... Não existe meio termo. Ou nós assumimos uma posição no reino de Deus, ou não assumimos. Tem testemunha aí, tem testemunha aí, tem... Oh, você é testemunha. Você não nega o nome do Senhor. Lá na empresa, lá no colégio, as pessoas podem não gostar de você, mas você é diferente. Você é uma testemunha de Cristo. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Estou pregando sobre características de uma igreja missional. Primeiro, ela é testemunha. Segundo, eu acho interessante esse texto. Se você quiser conferir, Atos capítulo 3, versículo 4, a parte final. Se você quiser conferir, ou apenas ouça, fique à vontade. Atos capítulo 3, versículo 4, a parte final, diz assim: olhai para nós. Pedro e João, eles dizem para o coxo, eu acho interessante: olhai para nós. Por que olhai para nós? Porque a igreja é luz. O mundo, isso aqui é forte, irmãos. Esse mundo só não é pior por causa da igreja de Cristo. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, os obreiros aqui. Eu sei que vocês sabem muito mais do que eu. Vou fazer uma pergunta para a igreja também. Eu, na minha opinião, eu respeito a sua opinião, mas na minha opinião, pastor Pedro, como é que é o nome do pastor? Pastor José. Na minha opinião, pastor José, em nome do servo de Deus. Na minha opinião, Roberto. Na minha opinião, pastor Cid, esta geração é tão pecadora como a geração de Sodoma e Gomorra. Eu acho. É tão pecadora como a geração do dilúvio. Aí se faz uma pergunta: por que Deus ainda não destruiu esse mundo? Aí a Bíblia, quem ama a palavra de Deus? Quem ama, quem ama, quem ama, quem ama? Aí a Bíblia tem a resposta, quer ver só? Abra aí, se você quiser conferir, ou fique à vontade. 2 Tessalonicenses 2:7. 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 7. Ó que Paulo diz à igreja de Tessalonicenses: porque o mistério da justiça já opera, mas há um que ainda resiste, até que do meio seja tirado.
Os teólogos entendem que esse que resiste é o Espírito Santo que está com a igreja. Mas está chegando a hora da trombeta soar, e o Senhor vai arrancar, vai levar a sua noiva. Quem tem essa esperança ainda? Quem tem essa esperança? Quem tem essa esperança? Deixa eu fazer uma conjectura aqui, irmãos, um pensamento. Eu penso que Deus, eu vou destruir agora este mundo, é agora que eu vou trazer. Mas quando Ele olha para a terra, Ele vê a igreja aqui em Nova Itaberaba, Ele vê a igreja lá no Figueira, Ele vê a igreja em Joinville, Ele vê a igreja em Santa Catarina, no Brasil, no mundo. Ele diz: não, a minha noiva está lá, ainda não é hora. O motivo deste mundo não sofrer a ira de Deus é porque a igreja está aqui, é porque a igreja está aqui. Mas está chegando a hora dela ser retirada. Mas enquanto, eu sinto Deus aqui, irmão, mas enquanto estivermos aqui, nós somos a luz, nós somos a luz, nós somos a luz, nós somos o sal. Eles podem não gostar de nós, mas como a mulher de Sunem chamou seu marido e disse: eis que tenho observado que esse que passa por nós é o santo homem de Deus. Em Atos capítulo 11, versículo 26, a parte final, Atos capítulo 11, versículo 26, diz assim: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Quem estuda isso sabe que a princípio, irmão Roberto, foi um termo de zombaria, termo pejorativo, porque eles eram pequenos cristos, parecidos com Cristo. Será que o mundo olha para você e diz: ele é parecido com Cristo? Olha, é parecido com Cristo, ele é parecido com Jesus. Ele é parecido, ele é parecido, ele é parecido, ele é parecido, ele brilha, ele tem algo diferente. Você já ouviu falar daquele homem, o apóstolo dos pés sangrentos, mais conhecido na história como Sadhu Sudassim? Quem já ouviu falar? Ninguém? Procure ler a história dele. Sadhu Sudassim. É interessante que um dia ele foi para a Inglaterra. O senhor deve conhecer esse relato. Ele foi para a Inglaterra e foi orar para uma senhora inglesa. Aí chegou a empregada, foi atender, perguntou: o que o senhor quer? Eu quero orar pela sua patroa. Como é que é o nome do senhor? Sadhu Sudassim. Tenta falar aí. Aí empregado, como é que é o negócio? Sadhu Sudassim. É indiano, né? É um nome difícil de dizer. Aí a empregada foi, chegou onde a patroa estava deitada enferma. Tem um homem lá embaixo querendo orar para a senhora. Como é que é o nome dele? Não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Se não é Jesus, deve ser irmão dele, porque é muito parecido. É muito parecido. É muito parecido. É muito... o mundo tem que olhar para nós e ver Jesus, e ver Jesus, e ver quem pode glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para sempre. Eu sinto Deus aqui, irmãos. Estou pregando sobre características de uma igreja. Tem igreja missional aí? Dá um sinal. Tem igreja missional aí? Tem igreja missional aí? Terceira característica. Eu já li o texto, mas vou ler de volta. Atos 3:6. Atos 3:6. Não temos prata, não temos ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. A igreja missional tem poder, 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 poder. Ô pregador, sim, mas fizeram trabalho de macumba para mim, colocaram meu nome na boca do sapo. Coitado do sapo, isso é crime ambiental, não pode fazer isso. E em segundo lugar, teu nome não está na boca do sapo, teu nome está escrito no livro da vida, lá nos céus. Ô pregador, colocaram o olho gordo em mim. Tem alguém que olho gordo, irmão? Você está debaixo do sangue de Jesus. Você tem poder de Deus, você tem unção de Deus, você tem graça de Deus. Cada coisa, irmão.
Eu tenho 20 anos de ministério pela misericórdia de Deus. O Roberto me conhece há quantos anos? 10, 15? Mais ou menos isso. Um dia eu estava pregando numa igreja, daí Deus, pela sua infinita misericórdia, nos usou. Aí veio uma irmã assim: ora pela minha filha, ela vai casar. Daí eu acho que era perto de agosto, como agora, né? É mês que vem, agosto, ela vai casar. Não, o sangue de Jesus tem poder. Ela não vai casar em agosto, que agosto é o mês do cachorro louco. Eu disse: não, irmão, que negócio é esse? Casa, porque maior é o Deus que está conosco. É maior o Deus que está conosco, irmão. Você tem o poder de Deus, você tem a unção de Deus, você tem a graça de Deus. A igreja missional tem poder de Deus. Deus quer te usar com poder e autoridade. Estou pregando sobre uma igreja missional. Ela é testemunha, ela é luz, ela tem poder. Atos capítulo 4, versículo 31. Outra característica da igreja missional. Atos capítulo 4, versículo 31. O que diz o texto? E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a anunciar com ousadia a palavra de Deus. A igreja missional ora, e a oração tem poder. Quem crê no poder da oração? A oração, irmãos, ela move a mão de Deus ao nosso favor. A oração é a ponte que liga o natural ao sobrenatural de Deus. A oração é a chave que abre a porta dos mistérios de Deus. A oração, irmãos, quebra as cadeias. Poderosa é a oração. Quando Spurgeon, um grande pregador inglês, pregava na Inglaterra num tempo que não tinha amplificação sonora, alguém perguntou: qual é o segredo do seu ministério? Que o teatro está lotado e lá fora tem o dobro de pessoas que querem ouvir a sua pregação. Ele falou: sabe qual é o segredo? Isso aqui é forte, quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Enquanto estou pregando aqui, no porão da igreja, tem um grupo de irmãos orando, dizendo: usa o pregador, usa o pregador, usa o pregador. Oração. A igreja não vencerá se não viver debaixo de oração. João Knox orava: Senhor, dai-me a Escócia. E a rainha da Inglaterra vai dizer uma frase célebre: eu prefiro todos os canhões do mundo voltados contra o meu país, a Inglaterra, do que João Knox de joelhos dobrados, porque poderosa é a oração. Leonardo Revenil, comentando sobre Elias, ele vai dizer: Elias era um homem como nós, sujeito às paixões como nós, mas Elias era homem de oração. Ai de nós que não somos de oração como Elias. O segredo está na oração. Quem aqui já ouviu falar de David Brenner? Missionário entre os índios norte-americanos. Ele morreu aos 29 anos de idade, de tuberculose. Sabe por quê? Porque ele dormia ao relento, Oséias. Ele dormia e dizia: Senhor, dai-me alma, senão eu morro. É forte isso aqui. Dai-me alma. David Brenner, procure ler sobre ele. Dai-me alma, senão eu morro. Até hoje, o pastor falou, né? Até hoje as pessoas não entendem, porque como os índios se convertiam se ele não falava a língua deles? Até hoje. Porque quando ele falava, o Espírito Santo interpretava, e os índios entendiam a mensagem do Evangelho. Mas era um homem que orava. A igreja missional ora, tem oração aí, tem oração aí, tem oração aí, tem oração aí. Ah, eu sinto a presença de Deus. Outra coisa da igreja missional. Tem igreja missional aí, tem igreja missional aí. Atos capítulo 13, versículo 2.
Eu acho lindo esse texto. Outra característica, estou pregando sobre as características da igreja missional baseada no livro de Atos. Outra característica, Atos capítulo 13, versículo 2, confere aí. Olha o que diz o texto. Atos 13 e 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. A igreja missional, ela ouve a voz de Deus. Ela ouve. Se Deus te chamar aí, já pensou? Deus levantar um profeta e dizer: eu estou te mandando para a Amazônia. Porque sabia que tem tribos indígenas ali que não foram alcançadas ainda? Sabia? Vou te mandar para uma tribo de antropófagos e canibais. Você ia? Não, acho que é. Ô Senhor, acho que é com ele ali. É claro, o pastor aqui foi usado por Deus. Disse: aqui é um campo. Claro, tem muitas almas aqui. Mas às vezes o Senhor fala conosco e nós colocamos um tampão no ouvido do Senhor. Eu não estou preparado ainda. Porque o Senhor, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas eu vou dizer uma coisa aqui, forte. O Senhor tem pressa de usar a sua vida. O Senhor tem pressa de usar a sua vida. O Senhor tem pressa de usar a sua vida. O Senhor tem pressa de usar você. Quem já leu o livro A Cruz e o Punhal aqui? Quem já leu? Leia o livro da Cruz e o Punhal. David Wilkerson. Ele era um pastor de uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos. A igreja dele tinha 100 membros. Igreja pequena. Só que ele acabava de pregar. Ele ia lá nos Estados Unidos. Tem muito programas de auditório. Aqueles programas. Ele passava até a madrugada na TV assistindo. Um dia Deus falou com ele. Quem crê que Deus pode falar com uma pessoa assim? Ele assistindo um programa de TV. Você está perdendo tempo. Você podia estar orando em vez de estar assistindo esses programas aí. E ele começou a orar, vendeu a TV. Não vou entrar nessa questão, foi uma experiência pessoal dele, né? Isso é outra coisa. Mas ele começou a orar, buscar a Deus naquele momento. E um dia estava orando, e ele ouviu a voz do Espírito Santo: abra a revista Live. A revista Live é uma revista de grande circulação nos Estados Unidos, ou era naquela época, né? E ele abriu a revista Live, falava de um assassinato de um menino, de uma gangue de rua em Nova York. E Deus falou: eu quero que você vá para Nova York falar do meu amor para essas gangues de rua. Já pensou? Um pastor caipira, irmãos, e na maior cidade, uma das maiores cidades, ou se não a maior do mundo, Nova York. E ele foi. No começo ele passou assim, de sair nos jornais como um pastor fanático, louco, porque ele foi no tribunal e prenderam ele, e bateram uma foto com ele com a Bíblia, segurando a Bíblia. Foi motivo de chacota. Mas ele foi e ele conseguiu ganhar Nick Cruz, o mais terrível líder de uma gangue lá. Ganhou a gangue inteira. Sabe o que a gangue fez no dia que aceitou Jesus? No outro dia foi na delegacia com canivete, com armas, entregaram para os policiais e falaram: oh, agora nós somos crentes, agora nós servimos a Jesus. Quem faz isso, irmãos? Quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus nos usa poderosamente. Quem pode ouvir a voz de Deus? Quem pode ouvir a voz de Deus? Quem pode ouvir a voz de Deus? E para terminar, irmãos, quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Estou pregando sobre as características de uma igreja missional. Ela é testemunha, ela é luz, ela tem poder, ela ora, ela ouve a voz de Deus. Agora outra, com isso eu termino. Confere para mim aí. Eu quero que alguém leia, se alguém puder ler Atos 17, a parte final do versículo. Alguém pode ler para mim? Bem alto. Atos dos Apóstolos, eu acho tremendo esse texto. Capítulo 17, versículo 6, a parte final. Quem pode ler para mim, por gentileza? Atos 17, versículo 6, a parte final. Quem pode ler? Quem achou? Pode ler, pastor. A parte final. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. Obrigado. Ó, que forte. Esses que alvoroçaram
o mundo tem chegado até aqui. O que é alvoroçar, irmãos? Quem sabe o que é alvoroçar? É mexer. Eu não sei se aqui tem escorpião picando as pessoas. No Brasil, aí em algumas cidades, é muito perigoso picar criança, né? Porque ela não está com o sistema imunológico ainda desenvolvido. O escorpião se esconde nas madeiras. Aí você quer achar o escorpião. Quando você mexe nas madeiras, ele está escondido ali, você vai, né? Claro, com cuidado, né? Pegar um pedaço de pau, alguma coisa, e vai mexer naquilo ali. Não é verdade? Você está alvoroçando. Se tiver um escorpião, alguma aranha ali, vai sair. Não é verdade? Sim ou não? Traga para o espiritual. Quando a igreja é... Isso aqui é forte, irmãos. Quando a igreja é missional, ela alvoroça o inferno. Ela alvoroça. Ela mexe com o mundo espiritual. Tudo aquilo que não presta sai fora. E o poder de Deus prevalece. E o poder de Deus prevalece. A igreja missional muda a história. Verdade. Atos 12. A igreja missional, ela quebra as cadeias. Com isso aqui eu termino. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Procure ler a história. Teve um presidente da Argentina. Estamos próximos da Argentina, sim ou não? Quantos quilômetros? Menos de 100. Procure se informar. Perón. Foi muito famoso Perón, né? Perón era presidente da Argentina. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Isso é uma mensagem de conscientização. Deus quer despertar o desejo missionário no teu coração nesta noite. Quem está ouvindo? Perón era presidente da Argentina e era contra o evangelho. A história diz isso. Só que ele sofria de uma doença na pele degenerativa. Aí Deus, lá na América, esqueci o nome do evangelista agora. Lá na América, Deus falou para um evangelista americano: vá para a Argentina falar do meu amor para Perón. Já pensou, irmãos? E ele foi. Sabe que chegar até um chefe de estado não é fácil, não é verdade? Mas ele conseguiu uma audiência de tanto insistir. Aí ele entrou diante de Perón. Perón falou: você crê no teu Jesus? Creio. Aí o Perón mostrou: o teu Jesus pode me curar dessa doença na pele. Procurei os maiores especialistas no mundo, na Argentina, no mundo, e não tem cura. O seu Jesus pode. Isso aqui é tremendo, irmão. Ele disse: pode e vai curar agora. Pode e vai curar agora. Vem cá, pastor Cito. Vem cá, pastor Cito. O evangelista disse: me dá a mão, pastor, me dá a mão, Perón, presidente. E quando Perón pegou na mão do pastor, do evangelista americano, uma corrente de poder, uma unção, uma virtude percorreu o corpo do evangelista e atingiu, obrigado pastor, o corpo de Perón. Perón caiu para trás, gritando: Deus meu, Deus meu. Ele caiu para trás. Só crente pentecostal vai crer nisso agora. Ele caiu para trás. E quando ele levantou, a pele dele foi curada na hora. Jesus curou na hora. Aí o Perón escreveu um decreto. Aquele evangelista podia pregar o evangelho em toda a Argentina, porque o Deus dele era real. O Jesus dele era real. Sabe o que é isso? É alvoroçar, mudar a situação. Deus pode fazer isso, tirar do lugar, derrubar os demônios, quebrar as cadeias. Deus pode fazer isso. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Se coloque de pé. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Libiga machuca mandarabasupias. Limikai mituribiandarabasupi dere baturi ebehesia. Libiguba juribiguba sobeda batubia tobiganas.
Chulibiga, choribidi, bichubita, basubias. Libico, palai, chulibituri, basso, derevetibi, sobias. Assim digo eu, a minha igreja nesta noite, Macai, Turibiassauas, é a última hora. Não há tempo de ficar envolvido com os embaraços, com as coisas desse mundo. É tempo de fazer mais. É tempo de fazer mais. É tempo de fazer mais. Eu tenho colocado talentos em muitas mãos de muitas vidas, mas muitos têm ficado acomodado em uma posição. Mas é tempo de fazer. É tempo de fazer mais. É tempo de orar mais. É tempo de pregar mais. É tempo de anunciar mais. É tempo de evangelizar mais. Assim diz o Senhor dos... Oh, quem pode glorificar o Senhor? Quem pode glorificar o Senhor? Quem pode glorificar? Deus está te chamando. Ele quer mais da minha vida. Ei, antes de falar com você, a palavra falou comigo. Ele quer te usar mais. 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 Lamanha choromanácias. Quero perguntar algo. Seja sincero em responder para esse pregador aqui. Eu quero fazer mais. Eu preciso fazer mais. Eu quero ser mais crente. Eu quero orar mais. Eu quero pregar mais. Tem mais alguém aí? Tem mais alguém aí? Tem mais alguém aí? Tem mais alguém aí? Então se você quer, vem à frente em nome de Jesus. Se você quer, vem à frente. Vem à frente. Vem à frente em nome de Jesus. Abacabassuri abarras. Alamelaba, Tunibiaceia raços. Alamiga, Baxiria Badarabarras, Erradacias. Via Bagaxia Gaio Darababas. Alamiga, Baturia Bagato, Alamiga, Baturia Bagato, Barraçaias. Alamiga, Chuiabas. Bibiga bassoreas. Bibiga batulibia basubia da baixaia nascia. Abagai bigabaha. Xuria batulibiga basibi da barracia. Já vou orar. Primeiro, eu quero perguntar, eu não conheço os irmãos, primeira vez que estou aqui. Eu quero perguntar se tem alguém para Jesus. Ou alguém que quer voltar para Jesus. Aqui na frente, tem alguém para Jesus? Lá atrás, aí, tem alguém faz assim com a mão se tem alguém para Jesus. Vou perguntar. Tem alguém para Jesus? Aí atrás, aqui na frente, faz assim sinal com a mão. Tem alguém para Jesus? Tem alguém? Não tem ninguém? Agora eu vou orar para os irmãos. Irmãos, o congresso de missões, já estou orando. Um congresso de missões é para despertamento. É a palavra do pastor aqui. Para despertamento. Para nos colocar, para nos avivar, para nos despertar, para fazer mais para o Senhor. Vamos orar? Deus quer te encher. Jesus pode te batizar com o Espírito Santo. Jesus pode te renovar aí agora. Jesus pode te batizar com o Espírito Santo. Vamos orar? Vamos orar? Senhor Deus, eu preguei a tua palavra, e a tua palavra é poderosa, ela não volta vazia. Seca-se a erva e cai as flores, mas a tua palavra permanece para sempre. Aqui está a tua noiva, aqui está a tua igreja, Senhor. Pai, nós precisamos fazer mais. É a última hora da igreja, Senhor. São os últimos instantes. Desperta o teu povo.
Desperta a tua igreja, Senhor. Vai renovando agora, Senhor. Labaguito, labadala bachébia. Libigupa, labatulibita labachebias. Olibigabatibi tabatsobe tabachaya. Vai renovando agora, Senhor. Alabia baixa, rabarracia. Libigabarracha. Em nome de Jesus. Renova, Pai. Fortalece. Aviva. Aviva. Aviva em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai adorando aí. Vai recebendo o renovo de Deus aí. Vai recebendo o renovo de Deus aí. Em nome de Jesus, Senhor. Desperta. Desperta. Desperta a tua igreja. Desperta a tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome. Quem pode glorificar o Senhor? Quem pode glorificar o Senhor? Quem pode glorificar? Adore, adore.